Na Venezuela, a oposição só conseguiu registrar a candidatura para a disputa presidencial no último minuto. Ainda assim, o presidente Nicolás Maduro não terá rivais políticos poderosos na tentativa de se reeleger para o terceiro mandato consecutivo. O mais surpreendente dessa história foi a postura do Brasil. Desta vez, o Itamaraty disse preocupado com o processo eleitoral no país vizinho. O maior atentado na Rússia em quase 20 anos expôs a fragilidade da segurança na capital de um país que está em guerra. Os Estados Unidos disseram ter alertado para o risco de um ataque contra multidões em Moscou. Então, quem falhou? Vamos ver também como Paris está se preparando para ameaças do tipo. A França está em nível máximo de atenção para o terrorismo. Começa agora o nosso giro pelos fatos que marcaram o noticiário internacional dos últimos dias. Sempre um prazer te encontrar por aqui. Os capítulos mais recentes da eleição presidencial na Venezuela parecem tiradas de uma novela mexicana. Houve desespero, suspense e um desenrolar surpreendente. Mas no final, o atual presidente segue como personagem principal dessa história. Nesta semana, venceu o prazo para os partidos venezuelanos registrarem os candidatos que disputarão cargos públicos na votação de 28 de julho. Trata-se de uma etapa burocrática, prevista nas regras eleitorais do país. Nicolás Maduro, que tenta o terceiro mandato consecutivo, não teve nenhuma dificuldade para inserir os dados no sistema do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral. A confirmação do processo terminou em festa com os apoiadores. A oposição também arrastou uma multidão, mas para protestar. Os partidos rivais alegaram não conseguir acessar os servidores do Conselho Eleitoral. E as tais falhas técnicas pioraram conforme se aproximava o final do prazo, que se esgotou à meia-noite do dia 25. Corina Yoris, por exemplo, ficou de fora. A filósofa de 80 anos surgiu como uma alternativa à condenação de Maria Corina Machado, que chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto. A opositora que mais ameaçou o domínio chavista está impedida de se candidatar até 2039. Os gritos de apoio nem precisam de tradução. Te queremos, Maria Corina. No final de janeiro deste ano, a Suprema Corte da Venezuela não aceitou os argumentos da defesa e decretou que a pré-candidata está inabilitada a assumir cargos públicos por 15 anos. Ela nega as acusações de corrupção que a tiraram do jogo eleitoral. As duas Corinas se juntam a uma extensa lista de rivais que tiveram os direitos políticos cassados de maneira controversa, para não atrapalharem um suposto projeto de perpetuação no poder. O que reforça esta tese é o fato de Henrique Capriles, outra conhecida voz anti-chavista, que teve o mesmo destino: a inabilitação de candidaturas por 1,5 décadas. Um regime autoritário, no qual a democracia é estrangulada aos poucos, não é uma agressão apenas à classe política. A população também sofre sanções com o tempo, como explica a professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Carolina Silva Pedroso, uma estudiosa de América Latina. Para quem está na ponta da sociedade, para quem está no dia a dia, essa é uma dificuldade que vai se mostrar cada vez mais evidente, sobretudo quando os serviços públicos começam a falhar. Porque aí os canais daquilo que a gente chama, né, tem uma expressão em inglês accountability, ou de prestação de contas do Estado, eles vão se fechando também. Então, da mesma forma que... e aí tem toda uma
discussão teórica, né, dentro do campo da ciência política, de como há esse fechamento de regimes políticos, né? Então, por um lado, existe essa maior dificuldade de que a oposição consiga concorrer em igualdade de condições com aqueles que estão já no poder, e existe também um fechamento por parte da participação direta da população, no sentido de fazer com que as suas demandas sejam escutadas, né? Então, todos os países que passam por esse processo, normalmente são esses dois movimentos, né, de impedir que outros grupos acessem o poder pela via eleitoral e, ao mesmo tempo, e diminuindo também os espaços para que a população consiga contestar, né, o resultado dessas políticas públicas. Então, para um venezuelano médio, isso impacta no seu dia a dia quando, por exemplo, ele precisa, né, de algum serviço público, seja de saúde, de educação, de alimentação, que é uma questão crucial na Venezuela hoje, né? Você conseguir se alimentar no país passa necessariamente pela capacidade do Estado e, portanto, do governo que está no poder, de conseguir importar esses bens de alimentação, ou mesmo remédios, bens de necessidade mais básica, e eventualmente essas pessoas também têm uma dificuldade de conseguir cobrar do governo que essas coisas aconteçam da maneira como deveriam, né? Então, quando nós temos a perda da qualidade democrática em qualquer país, e isso na Venezuela, em qualquer outro lugar também, isso implica também na perda da qualidade de vida das pessoas. É claro que existem, às vezes, como eu digo, né, na discussão teórica, existem autoritarismos ou ditaduras que são mais eficientes em alguns aspectos de, por exemplo, conseguir resolver problemas de ordem de segurança pública, por um lado. Então, isso acaba acalmando um pouco os anseios da população por outras demandas. Mas não é exatamente o caso da Venezuela. A Venezuela é um país que tem problemas de segurança pública, que tem problemas de serviços básicos serem, de fato, eficientes para atender essas demandas da população. Então, é uma situação realmente preocupante. Não é à toa que o mundo inteiro está olhando com muita preocupação, e não só os países, mas também as organizações internacionais têm apontado para como esse processo é problemático, porque, no final das contas, quem acaba sofrendo as consequências, né, dessas dificuldades políticas são a população mais vulnerável, né? 15 apoiadores de Corina Machado foram identificados como potenciais oponentes do chavismo. 9 estão presos desde a semana passada, suspeitos de incentivarem ações desestabilizadoras. Os outros 6 da lista se abrigaram na Embaixada Argentina, na capital Caracas, com o consentimento do presidente Javier Milei, um crítico declarado do socialismo venezuelano. Como retaliação, água e luz do prédio da embaixada foram cortados. Sobrou uma alternativa que, por enquanto, Maduro parece não se incomodar: Manuel Rosales. O empresário era governador do rico estado Zulia em 2006, quando enfrentou Hugo Chávez na primeira tentativa de reeleição do então presidente venezuelano. Derrotado, Rosales foi um dos primeiros a sentir o revés que o regime passaria a aplicar a quem ousasse desafiar a longevidade do governo central. Acusado de enriquecimento ilícito, o candidato derrotado se refugiou no Peru para evitar a prisão. Foi detido ao voltar à Venezuela em 2015. Quando as denúncias perderam a validade, ele retomou a vida pública. Mais recentemente, venceu de novo a disputa pela administração regional do estado Zulia. Além das estratégias que mantêm o chavismo absoluto na Venezuela desde o ano 2000, a oposição raramente conseguiu se unir para fazer frente a um rival político de tamanho peso. A história se repete nesta eleição. Existe um movimento por parte do chavismo ao longo dos anos, né, de ter um controle maior, não só sobre o poder executivo, onde ele se consolidou, mas sobre os outros poderes, e esse é um dos grandes problemas hoje que se ressalta, né, esse controle, por exemplo, sobre o poder eleitoral, que deveria ser um poder independente, o controle sobre o legislativo, que em alguns momentos eles perderam a sua maioria, mas buscaram mecanismos para conseguir recuperar o poder legislativo também, da mesma maneira o poder judiciário. Então, existe esse movimento, mas existe um outro lado também, que é como a oposição vem se comportando. Nós estamos falando de praticamente 25 anos de chavismo. E ao longo desses 25 anos houve uma dificuldade concreta, real, extremamente óbvia para quem acompanha, de consolidar pelo menos uma grande liderança. E essas lideranças elas vão surgindo e desaparecendo ao longo dos anos.
É difícil ter uma figura que realmente conseguiu concentrar essas diferentes forças e seguir na política com fôlego para fazer frente ao chavismo. Então, é uma posição que é bastante sectária, que é bastante fragmentada, que é bastante diversa. Eu acho que essa é uma informação que às vezes é difícil de chegar para nós aqui no Brasil. A oposição venezuelana ela é composta desde comunistas, Partido Comunista Venezuelano, partidos que compõem a Internacional Socialista, até a direita mais tradicional. Então é um guarda-chuva de grupos que também explica a dificuldade de ter uma liderança que consiga aglutinar esses diferentes grupos. Inesperada mesmo, só a postura do Brasil. O Itamaraty desrespeitou uma postura histórica diante de uma situação absurda. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse estar preocupado com o processo eleitoral venezuelano. Embora não tenha sido nenhuma crítica dura, a mudança de eixo sinaliza um descolamento de Lula à imagem de Maduro. Existe uma tradição do Itamaraty, de novo, perpassa os diferentes governos, que é não ingerência em assuntos domésticos dos outros países, mas nós estamos falando de um país que já está em uma crise política há mais de uma década, e tem repercussões diretas sobre nós aqui, né? Seja porque recebemos milhares de imigrantes venezuelanos numa região que é bastante deficitária já aqui no Brasil, que é a região norte, ou seja, tem um impacto na nossa população aqui, seja porque é um problema, de fato, para a região ter um país que vai perdendo essa qualidade democrática, que vai fechando, né, os caminhos, e isso é algo preocupante, tanto que a Venezuela está suspensa até hoje do Mercosul, já há muitos anos, porque já não cumpre mais os requisitos do bloco comercial para fazer parte. Então, todo esse discurso do Lula de certa forma, relativizar algumas coisas que acontecem na Venezuela, para ainda ter o Maduro por perto, para se credibilizar como mediador, ele acaba perdendo substância, né, diante dessa situação. E é uma nota muito importante de Itamaraty, é uma sinalização importante do Brasil de dizer, olha, existem limites e limites foram passados. Diante do imbróglio, a última palavra foi da autoridade eleitoral venezuelana. O presidente do CNE, que foi indicado pelo presidente Maduro, disse apenas que os candidatos gozam da legalidade necessária e não tem nenhum tipo de impedimento ou julgamento aberto. Então tá. Mais de 10 pessoas foram presas, suspeitas de participação no mais letal ataque terrorista sofrido pela Rússia em praticamente 2 décadas. Embora a investigação esteja avançando, ainda existem muitas perguntas sem respostas, ou se tratam de explicações às quais o Kremlin não quer divulgar. As chamas fizeram parte do teto desabar. O saldo entre mortos e feridos está na casa de centenas. O crime aconteceu dias depois da reeleição de Vladimir Putin. A resposta dele à população assustada foi um pronunciamento na televisão. O presidente prometeu punir todos os envolvidos, do planejamento à execução. Qualquer ato de terrorismo ameaça a reputação dos governos. A situação de Putin é ainda mais sensível. Em uma guerra a qual ele ainda não conseguiu declarar vitória, uma falha na segurança da capital pode desestabilizar a relação do Estado com os cidadãos. Para evitar mais danos à imagem, o presidente logo apontou os autores como jihadistas islâmicos e insistiu na tese de que a inimiga Ucrânia estava por trás do esquema. A administração de Volodymyr Zelensky negou qualquer responsabilidade. Por outro lado, o Estado Islâmico assumiu a chacina e declarou se tratar de uma célula que opera no Afeganistão. Dan Beeman, analista sênior do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, concorda com a posição do Kremlin. Não se trata de um ato conduzido pelos chamados lobos solitários. Sempre que se observa um indivíduo agindo sozinho, haverá alguma coordenação. E neste caso parece ter havido vários indivíduos envolvidos aqui. Eles estavam usando armas de fogo, mas também apareceram explosivos ou pelo menos bombas incendiárias. Então, eles provavelmente tiveram algum treinamento. Eles atacaram o alvo de forma coordenada. Provavelmente tiveram que planejar isso até certo ponto. Portanto, a situação sugere algum grau de sofisticação. Mas eu também destacaria o fato de ser um alvo civil.
Não atacaram uma base militar. Não é como se estivessem atacando pessoas que pudessem revidar. Eles escolheram um alvo relativamente fácil, mas o fizeram de uma forma que parece ter sido coordenada. Os agressores foram capturados e ficarão presos por pelo menos 2 meses. De maneira como foram apresentados no tribunal, é fácil imaginar como as respostas foram conseguidas. Os vídeos gravados pelos criminosos estão sendo usados no inquérito. Resumidamente, os 4 homens que executaram o ataque produziram provas contra eles mesmos. Parece sem sentido, mas o recurso visual é indispensável pela propagação do terrorismo, como explica Dan Beeman. Uma frase muito comum no estudo do terrorismo é propaganda pela ação. Ao realizar um ataque, o agressor mostra que está atacando duramente o inimigo, causando baixas e atraindo a atenção da mídia. Resultado, você é capaz de recrutar pessoas. No passado, o grupo usou os ataques para tentar mostrar que era eficaz, que é aquele que atua no dia a dia. Tenho certeza que isto se trata de propaganda. Você sabe, eles aproveitaram tremendamente esse ataque. Um comitê de investigação foi formado para que a polícia não deixe passar nenhum detalhe. A equipe mantém a linha apontada por Putin, de que a Ucrânia tem uma parcela de culpa. Nina Khrushcheva, professora de Relações Internacionais da New School em Nova York, destaca 2 pontos. Lugar nenhum do mundo está imune ao terrorismo e que, neste caso específico, o crime serve para sustentar uma retórica muito útil ao Kremlin. Eles precisavam envolver a Ucrânia nesta história. Não importa se a suspeita é verdadeira ou não. É claro que estão empurrando a Ucrânia conforme a conveniência deles. E, obviamente, acabaram implicando também os Estados Unidos, quando os americanos e outros apontaram a responsabilidade para o Estado Islâmico cá. Independente de onde veio a ordem para matar inocentes, e além da disputa de retóricas, está uma população que já temia os desdobramentos da guerra com a Ucrânia e agora terá de conviver com o risco de atentados promovidos por um inimigo oculto. O ataque na Rússia fez ressurgir o debate sobre o perigo que grupos extremistas impõem a diferentes países. Vamos lembrar como e onde surgiu o Estado Islâmico. O grupo Estado Islâmico existe sob vários nomes há praticamente 20 anos. Começou em 2003, durante a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos, que derrubou Saddam Hussein. Em 2014, a organização extremista surpreendeu o mundo. Os jihadistas, operando sob o nome de Estado Islâmico do Iraque e do Levante, proclamaram um califado, liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, no território ocupado na Síria e no Iraque. O grupo se renomeou, então, Estado Islâmico. Grandes ataques contra seus inimigos proclamados, próximos e distantes, com cenas horríveis de reféns sendo assassinados, se tornaram marcas registradas das táticas do grupo. No auge, o autoproclamado califado cobria uma área do tamanho da Grã-Bretanha e tinha 2 capitais de fato, Raqqa, na Síria, e Mossul, no Iraque. Mas em 2014, uma coalizão de países liderados pelos Estados Unidos lançou uma contraofensiva no Iraque e na Síria. Entre 2014 e 2017, o território controlado pelo grupo foi reconquistado aos poucos. Em dezembro de 2017, as autoridades do Iraque declararam vitória sobre o grupo após reconquistar Mossul em julho do mesmo ano. Na Síria, em outubro de 2017, perderam Raqqa, que passou para o controle das Forças Democráticas Sírias, uma aliança curdo-árabe apoiada pela coalizão internacional. São as mesmas que no início de 2019, no leste do país, lutaram a batalha final e conseguiram derrubar em março daquele ano o grupo Estado Islâmico. Essa história, ela tem ainda mais perguntas do que respostas. Vocês entenderam que é um quebra-cabeça e as peças estão muito difusas. É como se fosse uma ramificação e muitas pontas soltas. A gente fala de um grupo terrorista, né, o Estado Islâmico, que surgiu e ao longo de um arco de tempo aparentemente desapareceu ou perdeu muito tamanho.
2 países em guerra, a Rússia, os Estados Unidos, e um alerta dado por Washington aos americanos que vivem na capital Moscou. Tá vendo? Muita ponta solta. Quem vai me ajudar a amarrar? Comandante Robson Farinazzo, da Marinha Brasileira, e principalmente ele é autor de um canal famosíssimo na internet, o Arte da Guerra, em que ele discute estratégias de guerra, planos militares e sabe, tem muitos contatos aí com outras inteligências para ajudar a gente a entender o que acontece aí no que não está nas primeiras páginas e sim nas entrelinhas. Comandante, eu preparei aqui uma série de mapas para a gente retomar um pouco para essa história, principalmente para quem não conhece a capital Moscou. A gente está falando de uma região metropolitana e de uma unidade enorme, esse Crossus City Hall. Tem shopping center, tem hotel, um enorme centro de convenções que às vezes é convertido para um salão de espetáculos. Foi aqui que aconteceu o crime. Me chama a atenção uma coisa, comandante, está perto de um rio, ou seja, um ponto difícil de fuga na minha interpretação. E olhando o mapa de Moscou, aqui está o centro da cidade, fácil de entender. Ele está numa área mais metropolitana, fora do coração Moscou, o que seria aqui a gente chamasse de um anel aí da Grande Moscou. Por que esse local foi escolhido e me parece de um difícil ponto de fuga? Ou a minha interpretação está toda errada, comandante? Favale, eu acho que o que é mais importante nessa história toda é um alvo que teria impacto na sociedade da Rússia. Claro. Pode não ter sido o alvo primário, porque a gente, sempre que você faz um planejamento militar, e algumas agências terroristas, elas têm essa mentalidade, você planeja um alvo militar, um alvo principal e 2 ou 3 secundários. Ok, claro. Pode ser que o Crocus não fosse o primeiro alvo. Entendo. Aí tem todas essas dificuldades que você falou, mas nós temos que olhar uma coisa. Com todos os problemas para sair, etc., os terroristas rodaram quase 600 quilômetros até a fronteira da Ucrânia, depois do atentado. Entendi. Agora, já que o senhor falou de um mapa fora da região metropolitana da cidade e um mapa da Europa, eu preciso voltar um pouco no tempo, 1979 a 89, porque houve uma guerra da União Soviética no Afeganistão. Por que eu estou ligando tudo isso? Porque supostamente quem assumiu o atentado foi o ISIS-K, o Estado Islâmico K, cuja célula é aqui no Afeganistão. E os suspeitos já presos e apresentados à justiça são do Tajiquistão. Então eu voltei aqui no tempo para falar de uma guerra que teve baixas soviéticas, mas principalmente teve baixas afegãs, 180 mil combatentes afegãs contra 18 mil afegãos do exército, junto com 15 mil do exército soviético, de novo numa guerra de uma década há mais de 40 anos. Comandante, essa história ainda tem relação com o que aconteceu agora ou é um pano de fundo apenas? Não, uma cortina de fumaça? É um pano de fundo, porque na verdade a região do Khorasan, que é todo esse espaço aqui na Ásia Central, né? Nós temos operações do ISIS-K no Afeganistão também, eles são inimigos do Talibã. Só que o que acontece, aquele ISIS que nós conhecemos no Siriac, né? Como os americanos chamam, Siriac, ele não existe mais, ele foi destruído aí por tropas sírias, pelo Hezbollah, pelas tropas do falecido general iraniano Qassem Soleimani e alguma ajuda da Força Aérea dos Estados Unidos e da Força Aérea da Rússia. Esse ISIS não existe mais, ele sobrou um ou outro gato pingado ali. Agora, o ISIS-K, ele volta e meia aparece para atacar Irã, né? Eles dizem que atacaram o Irã, Afeganistão e Rússia. Os alvos favoritos são esses daí. É meio complicado isso, né? Comandante, deixei a pergunta mais difícil para o final, estava esperando o senhor aquecer, esquentar a batata, agora o senhor descasca. Olhando aqui para Moscou de novo, tem um dado que é público, ele não surgiu de nenhum canal obscuro. Os Estados Unidos avisaram os americanos que moram em Moscou, aí estamos falando de funcionários de agências internacionais, das embaixadas, receberam um alerta dizendo: não estejam presentes em grandes aglomerações, em espetáculos, em eventos esportivos, ou seja, os Estados Unidos, Washington, a inteligência americana tinha um prévio conhecimento que alguma coisa iria acontecer. Ponto de interrogação. Por que isso?
Bom, Favalli, esse aviso foi dado no dia 8 de março de 2024, o atentado ocorre 15 dias depois. Só que nós temos que lembrar que no dia 31 de janeiro, a subsecretária de Estado americana, Victoria Nuland, ela esteve em Kiev, reunida com autoridades militares ucranianas, e disse que os Estados Unidos, que o Putin teria surpresas desagradáveis nos próximos meses. 40 dias depois, a Victoria Nuland foi demitida. Então, a história é como você mesmo disse, tem muitas pontas soltas, né? O que ela foi fazer em Kiev, por que ela disse isso, por que ela foi demitida e por que houve o aviso. Bom, por enquanto a gente só tem uma conclusão, que esse caso ainda tem muita ponta solta, muita peça desconexa. A gente vai continuar acompanhando para ver os avanços das investigações. E eu sei que é só ligar, o comandante Farinazzo aparece aqui para ajudar a gente a entender. Comandante Farinazzo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado principalmente por ter feito uma pausa no seu feriado de Páscoa e vir falar aqui com os nossos telespectadores. Até a próxima e que seja em breve. Até mais. Bom, o recente atentado terrorista em Moscou fez reacender preocupações de segurança na Europa. No caso da França, que vai receber os Jogos Olímpicos daqui a menos de 4 meses, todas as precauções já estão sendo tomadas. Confira na reportagem do nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. O perigo disparou no último domingo. 2 dias após o ataque em uma casa de shows em Moscou, na Rússia, o governo francês elevou para o nível máximo o alerta de terrorismo no país, ativando a chamada Operação Sentinela. Uma reunião de emergência chegou a ser convocada pelo presidente Emmanuel Macron. Apesar do atentado ter acontecido longe de Paris, a reivindicação do grupo Estado Islâmico, mais especificamente do braço conhecido como Khorasan ou ISIS-K, originário do Afeganistão, preocupou as autoridades, principalmente com a chegada dos Jogos Olímpicos. Segurança é a palavra-chave para a cerimônia de abertura da competição, que promete ser histórica. Pela primeira vez, a festa será feita a céu aberto, ao longo de 6 quilômetros às margens do rio Sena, passando por diversos pontos turísticos da cidade. A montagem das instalações deve começar em junho, um mês antes do início dos Jogos, programados para o dia 26. Mais de 320 mil pessoas são aguardadas no local, entre atletas, autoridades internacionais, convidados e, claro, torcedores. O público previsto para o evento diminuiu consideravelmente. Originalmente, a ideia era de receber até 600 mil espectadores, mas, segundo os organizadores, o número precisou ser reduzido pela falta de espaço na região. Ainda assim, um forte dispositivo de segurança vem sendo preparado. Pelo menos 45 mil policiais e soldados devem ser mobilizados apenas para essa data, incluindo as tropas de elite do país, com promessa de vigilância máxima em todas as áreas. Até mesmo o céu parisiense será alvo de um esquema especial. No dia da cerimônia, os 4 aeroportos da capital devem ser fechados entre as 19 horas e meia-noite, e o espaço aéreo deve ser interrompido temporariamente. Em conversa com a Jovem Pan, o responsável pela segurança nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e chefe do International Security and Defense Systems, Léo Gleiser, falou sobre os principais pontos de precaução. Os Jogos são em Paris, mas a comunidade de inteligência internacional, a Interpol, todas as unidades de contra-terrorismo pelo mundo, todo país que enviar uma delegação com atletas, todos esses vão contribuir com informações e com conhecimento sobre quem é quem em geral. Mas até que os Jogos acabem e eles passem a bandeira para a próxima Olimpíada, ninguém sabe como vai ser o jogo. E eu não estou falando de como vai ser o jogo esportivo, mas do jogo das pessoas ruins contra as pessoas boas. Agora, uma das maiores responsabilidades é sobre as pessoas que estarão lá. Segundo o ministro do Interior, Gérald Darmanin, a França está particularmente ameaçada durante o período dos Jogos Olímpicos. Mas o representante do governo mantém a confiança e diz que o país estará pronto para os desafios. Mesmo o presidente Emmanuel Macron admitiu que o ISIS-K tentou realizar ataques que foram interceptados no território francês nos últimos meses. Uma ameaça que traz as memórias dolorosas dos atentados em Paris e Nice,
entre 2015 e 2016, com mais de 220 mortos, no auge da atuação do Estado Islâmico na Europa. Nas últimas semanas, as unidades especiais da polícia francesa intensificaram a preparação. Os treinamentos, que são realizados anualmente, incluem simulações de situações com reféns e ofensivas em massa. Mesmo casos mais simples, como um possível ataque ao portador da tocha olímpica durante o revezamento, também são tratados com máxima seriedade. O grupo tático de elite das forças de segurança é conhecido como RAID, uma abreviação em francês para busca, assistência, intervenção e dissuasão. Pelo menos 200 integrantes especializados em contra-terrorismo e na proteção de autoridades devem trabalhar nos jogos diariamente. O lema oficial do grupo deixa claro o objetivo: servir sem falhar. Paris is a target. Todos sabem que Paris é um alvo e as Olimpíadas são um alvo. Mas isso não começa em Paris. Começa no avião que vai pousar no aeroporto, ou nos ônibus, ou nos hotéis onde as pessoas vão ficar. E eles não precisam estar na cerimônia de abertura. Isso pode ser só um momento de tensão extrema, mas quando todos pensarem, o pior já passou, é aí que algo ruim pode acontecer. Os terroristas não são estúpidos, eles são inteligentes e usam pessoas estúpidas para fazer coisas terríveis. A contagem regressiva para a Olimpíada está cada vez mais próxima do fim. E garantir que tudo ocorra em ordem pode ser a principal medalha de ouro conquistada pela delegação francesa em Paris. Eu encerro o programa com os meus agradecimentos. Primeiro a você pela sua audiência, depois a um timaço por trás das câmeras que me ajudou a fazer o programa. O JP Internacional volta só no final de semana que vem, mas ao longo dos próximos dias você pode rever todo este conteúdo na nossa página no YouTube. Obrigado mais uma vez e até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.